Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos CDFs. Eu estou aqui com o Vitor L., com o Augusto Fleck e com o Rafael de Souza, nosso convidado especial de hoje. Ele é mestre em literatura grega pela Universidade Federal de Minas Gerais, bacharel em grego e latim pela UFMG e filólogo, editor e tradutor. Nosso assunto de hoje é filosofia da tradução. Rafael, tu é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, né? E tu sempre teve uma filosofia da tradução bem definida, assim, pelo que eu te conheço. Eu queria que tu apresentasse, assim, para nós, assim, qual que é a tua visão sobre o que é uma tradução bem feita, o que é uma tradução ideal e quais são os princípios que um tradutor deveria seguir a partir disso, né? Olá a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Em relação a uma filosofia da tradução, eu sempre levo em conta que tipo de texto que eu estou trabalhando. Então, geralmente, eu traduzo literatura. E agora também estou aí envolvido numa tradução de um autor filosófico. E cada texto literário e cada texto filosófico com o qual você se depara vai apresentar suas especificidades. E o que eu sempre penso é o que eu busco neste texto, o que eu busco neste livro enquanto leitor. Então, a primeira coisa é eu me botar como leitor daquele texto. E, a partir daí, eu vou saber o que eu vou querer passar para os leitores que vão ler a minha tradução. A filosofia geral que eu sigo, e ela é geral porque ela nunca vai se aplicar universalmente, né? Sempre vai ter aqueles textos que vão pesar de uma outra forma. Às vezes você vai se deparar com um público que não vai reagir bem a essa filosofia, então você teria que mudar a sua filosofia. Mas a filosofia geral é a de preservar o tom do autor. Num texto artístico e certos textos filosóficos, o tom é o DNA do livro. Você está trabalhando com linguagem, né? Principalmente no nível artístico, que o autor ele não está escrevendo um manual, né? Ele não está escrevendo um texto asséptico, uma linguagem neutra. A linguagem também é uma personagem do livro. E você fazer o raio-x desse DNA e preservar esse tom é muito importante. Então, isso envolve entender como o texto é organizado, estruturado, o que transborda também para a própria paragrafação do texto, isso é muito importante. É muito comum você pegar traduções em que o tradutor ou a editora, né, ou às vezes o tradutor faz isso a pedido da editora, muda completamente a paragrafação do texto para ficar um certo padrão assim, para o leitor deles. Isso configura o tom. A sintaxe do autor, tem autores que gostam de frases longas, é a forma de expressão dele. E eu sempre também tento preservar a sintaxe do autor, porque isso influencia em como você entra em contato com essa alma do livro, né? Tem autores que gostam de escrever difícil, então vai ter um vocabulário diferente. Já tem outros autores que já têm uma forma mais simples, mais direta de se comunicar. Então, você perceber assim, o que o autor está fazendo. Ele está trabalhando bastante a linguagem, é um autor rebuscado, que usa palavras complicadas, ou ele é um autor que preza mais pelo imediatismo, né? E isso nem sempre vai estar muito bem definido. Há autores, por exemplo, que gostam de trabalhar com personagens, e a linguagem de cada personagem é diferente. Então, é muito frustrante quando você pega uma tradução que ignora, tipo... eu estou trabalhando num livro agora, por exemplo, que tem um personagem que é super erudito, mas ele fala de forma muito chula. E aí eu comparo outras traduções, né, para ver como outros tradutores fizeram, e a linguagem da tradução é completamente neutra. Isso tira a alma do livro, né, para preservar esse tom do autor e da personagem. Então você tem que ver onde que o autor está usando uma palavra erudita ali naquela fala e onde que ele está usando uma palavra chula, para você ter aquele choque, aquele estranhamento, né? Então, muitas vezes, para preservar esse tom, também arriscar-se a produzir um texto que vai soar estranho para leitores que estão acostumados a essas traduções muito formatadas, muito pasteurizadas. Entendi. Mas então, pelo que eu consegui entender de principal, assim, é tu tentar traduzir para nossa linguagem o espírito original do autor. Como é que ele estava imprimindo isso? Tem algumas situações que você viu que, por exemplo, assim, na paragrafação, na tendência do autor de fazer frases longas, para a nossa língua isso seria intraduzível? Não.
Nunca achei isso. Nunca achou Traduzível, não. No sentido assim, tipo, sempre tu achou possível preservar o espírito original do autor na tradução. Sim. Existem desafios específicos, mas respondendo a sua pergunta em relação, por exemplo, frases longas. Por que não é impossível isso? Porque nenhuma língua se comunica com frases longas, ou com frases longas. Nenhuma, isso não existe. Quando você está conversando com alguém, você sempre fala em frases curtas. Esse trabalho do autor de escrever, tipo, eu já li em Platão, por exemplo, um período que na minha edição tinha 17 linhas em grego, de grego antigo. Esse trabalho que, por exemplo, que Platão fez é um trabalho artificial. Entendi. É uma coisa que um leitor grego acharia estranho e, dependendo do seu grau de instrução, ele acharia difícil. Quando você pega um autor alemão, por exemplo, Thomas Mann é um autor conhecido também por frases longas, né? O que ele está fazendo para um alemão é difícil. É gerar um estranhamento para o próprio alemão. Exatamente. Então esse estranhamento teria que vir para a nossa linguagem também. Isso, Um dos problemas que eu vejo no público leitor, e eu falo do público leitor brasileiro porque eu estou inserido nesse contexto, não que seja exclusivo do Brasil, é que existe uma neutralização do processo do trabalho artístico dos autores que são traduzidos, para você tirar tudo que é estranho daquele texto. E muitas vezes o único contato que o leitor tem com obras estrangeiras é através de traduções. Então ele acaba tendo uma falsa ideia do que é aquele autor, de como aquele autor escreve. Porque os estranhamentos que o leitor da língua original, falante nativo daquela língua, vai ter, não passam para cá. Então, às vezes é mais fácil você ler uma tradução do que ler o original. Sim. Tipo, sei lá, eu acho que um alemão que fale português bem, se ele pegar uma tradução de Thomas Mann, por exemplo, ele vai ler com mais facilidade a tradução brasileira de Thomas Mann do que o Thomas Mann original. Esse seria o caso do Ésquilo, né? Tem a tradução do Orestes, do Clube de Literatura Clássica, que as pessoas acham bem difícil, né? Sim. Mas daí no grego, como é que seria isso? Os gregos achavam Ésquilo difícil. Ele sempre teve essa fama de ser um poeta difícil. Então você tem um poeta que tem uma sintaxe extremamente complexa. Então ele meio que até extrapola, não seria bem o termo, mas por analogia, ele extrapola os limites da língua grega. Ele cria muitas palavras, porque esses poetas, essa casta de poetas são inventores de palavras. Então como chama? O espectador, né? O espectador ateniense que ia ver uma tragédia de Ésquilo ia ouvir palavras novas pela primeira vez na vida dele, vendo a tragédia de Ésquilo. Tudo isso é o trabalho do artista com a linguagem. É importante você preservar isso quando o autor faz isso, né? Tem autores que não fazem, que tem uma linguagem mais singela, né? Que ele trabalha a linguagem de outra forma. Mas eu acho um grande crime, inclusive, contra a memória desses autores e contra o próprio leitor, né? Que vai ler essa tradução, se você apagar tudo isso só pela conveniência do leitor. E eu acho que até mesmo zombar da inteligência desses leitores. Né? Qual que poderia ser o objetivo de um autor ao escrever um novo período, por exemplo? Arte. Muitas vezes é pela experiência estética daquilo. Eu tô trabalhando com Thomas Mann esses últimos meses, então eu vou mencionar ele algumas vezes, talvez, além das menções que eu já fiz. Mas quando você lê, ele faz uma descrição super minuciosa, super bem concatenada. Às vezes um parágrafo tem 2 páginas, 3 páginas, e aí tem pouquíssimas sentenças. Às vezes um parágrafo tem uma frase inteira, tem 4 períodos. Você fica deslumbrado com aquilo. Deslumbrado. É deslumbrante. É uma coisa linda, linda. E um dos objetivos da arte é esse, né? Tipo, beleza, né? Você sair transformado daquela experiência, né? E é uma coisa impressionante, assim. E aí, quando eu comparo com traduções que já existem no mercado, é muito frustrante. Assim, poxa, tirou toda a beleza disso aqui, sumiu. Mas facilitou a leitura ficou muito mais fácil. Assim. Existe uma ideia de que existem traduções diferentes que vão priorizar aspectos diferentes do texto. Né? Então, por exemplo, quando se fala de Ilíada e Odisseia, alguns priorizam a sonoridade do texto, outros a métrica, outros o sentido. Você considera que necessariamente o papel do tradutor está aprisionado em selecionar um dos aspectos do texto e preferir um?
Ou existe alguma forma possível de você tentar trazer tudo isso numa tradução só? Eu só quero acrescentar uma pergunta que tu fez, assim. Tu acha que, por exemplo, assim, na Ilíada, do Odisseia, tem um método a priori, a partir da filosofia, que não, isso aqui com certeza é o método mais adequado, ou existem simplesmente possibilidades diferentes e vale o que o autor preferir, mesmo que a intenção dele seja a mesma de preservar a originalidade do texto? Então, é como eu disse no início, depende muito texto a texto. Tá. No caso de poesia, eu acho que a poesia merece um tratamento diferente da prosa. Quando você pega um autor antigo, principalmente. Então, eu não acho que existe uma forma única de traduzir Homero. Homero, por exemplo, você pode priorizar uma tradução didática. Você pode fazer uma adaptação para crianças, né? E você pode também fazer uma glosa para estudantes de grego. Eu que estudei grego latino na universidade, glosas eram uma ferramenta importantíssima para nós, assim. E a gente até treinava, praticava o nosso conhecimento da língua fazendo glosas. Então você pega um texto, só traduz o sentido das palavras como uma ferramenta de você entender o texto. Mas agora, se você pretende pegar o tom do Homero, aí é diferente, aí vai ser outro trabalho. E aí sim vai ser todo um trabalho artístico e você vai precisar ser poeta para traduzir Homero. E geralmente, para você fazer esse tipo de tradução de poesia, você precisa ser mesmo poeta, você precisa ser um artista em si mesmo, você mesmo. Sim. O Paulo Rona, que é um tradutor brasileiro famoso, ele fala que o tradutor tem que ter uma dupla fidelidade, né? A língua original e a língua para a qual ele está traduzindo, a língua de chegada. Falou muito de preservar o tom. Assim. Como a gente pode... tu tem algum critério assim, para a gente discernir o que merece ser preservado, porque faz parte do tom, faz parte do espírito da obra, e o que é próprio da língua original e que não precisa ser preservado? Sim, aí isso depende do teu conhecimento da língua, da tua familiaridade com a língua. Se você tiver pouco conhecimento da língua, por exemplo, você não vai conseguir discernir o que é comum, o que é banal na expressão do autor, do que é diferente. E eu acho que esse é até um ponto que se peca muito nas traduções que nós vemos por aí. Porque parece que os tradutores põem tudo no mesmo saco, assim, no mesmo balaio. Você tem que saber, tipo, não, isso daqui é inglês comum do dia a dia, isso aqui é alemão comum do dia a dia. Não tem nada de especial. Exatamente. Mas quando tu bate o olho, pô, essa palavra aqui não é. E esses são detalhes, né? Então, um trabalho de tradução é um trabalho detalhista, minucioso. Você precisa ter esse conhecimento, essa familiaridade com a língua. Me parece que é tentar traduzir a impressão estética que aquele texto causa no leitor na língua original. Exatamente. Esse seria o centro da coisa. Isso, nessa minha filosofia, sim. Sim. Você falou sobre o tradutor, no caso de tradução de poesia, ele precisa ser um poeta, e o tradutor, no caso de prosa, precisa ser um prosador, imagino. E no caso da filosofia, o tradutor de filosofia precisa ser um filósofo? Essa é uma ótima pergunta. Porque para traduzir filosofia, meu amigo, aí de outros 500. Pelo meu entendimento, o tradutor de filosofia ele tem que ter uma grande compreensão da filosofia do autor que ele está traduzindo. Tu quer traduzir Kant, tu tem que entender muito bem Kant. Então não é uma questão só formal. Vai muito mais além. Tu tem que entender o pensamento do Kant, e eu acho que até um elemento não seria talvez essencial, mas seria muito útil, é uma admiração por essa filosofia. Porque você vai se debruçar ali, você vai realmente ir nas minúcias, tu vai tentar discernir o vocabulário técnico do que não é técnico. Porque muitas vezes um filósofo usa uma expressão banal do dia a dia, mas dentro da filosofia dele essa expressão se cristaliza. Tu tem que distinguir isso. E aí não é só uma questão de impressão estética, né? Não é só arte. Isso se não for uma obra filosófica que tem um pendor para a arte. Né? Mas se for um texto como Kant, por exemplo, é isso. Tu tem que estar dentro do universo daquele autor. E aí tu vai conseguir traduzir para sua língua os conceitos, né? E o sistema que ele está formando na língua original dele. Você acha que esse é um dos principais problemas das traduções modernas de filósofos? É a falta de conhecimento desse autor? Eu não saberia responder essa pergunta. Porque muitas traduções de filosofia são de especialistas, né?
Só que eu não sei até que ponto as traduções que circulam por aí são só de especialistas. Eu queria saber como é que desafio tu encontrou, Augusto, naquela tradução dos comentários da Isagoge, do Porfírio. Ali no caso é um autor escolástico, da escolástica tardia, que já tem todo um vocabulário técnico, assim, muito específico. Então, por exemplo, justamente o que o Rafael falou agora há pouco, até me veio à memória quando ele falou, tem muitas expressões que parecem usuais, assim, quando um escolástico fala em modo, quando ele fala em forma. Isso às vezes parece uma expressão de tal forma ou de tal modo, parece uma expressão banal, mas aquilo tem um sentido técnico. Assim, modo, às vezes, na escolástica, tem um sentido muito específico, assim, de aquilo que diferencia um conceito análogo nos seus inferiores. Assim, algo bem... Então, sem ter esse conhecimento, é muito fácil cometer esses deslizes, assim, ignorar um termo técnico e traduzir de uma forma mais natural em português, às vezes para facilitar justamente para o leitor brasileiro, traduzir de uma forma mais usual, assim, e corromper um pouco do sentido técnico do texto. Tem casos na língua latina, na escolástica, que eles até transgridem as regras gramaticais do latim para tentar traduzir termos gregos, né, da forma mais literal possível. Sim. Eles têm muita essa preocupação com a etimologia, assim, de encontrar os equivalentes gregos e latinos de uma forma bem rígida. Inclusive, eu traduzi, né, uma obra de Santo Tomás de Aquino, o das falácias, e um dos recursos que eu usei, e muitos tradutores usam, acho que talvez principalmente nos escolásticos, mas acho que também nos alemães, etc., essas palavras, pelo menos aparentemente intraduzíveis ou imperfeitamente intraduzíveis, você mantém no original, né? Então, por exemplo, Santo Tomás de Aquino usa muito a palavra simpliciter. Então, você traduzir por simplesmente, né, absolutamente, não é exatamente isso, parece que ele quer dizer. O que você acha desse recurso? Ele pode ser usado? Quando pode ser usado? Quanto que não convém? Enfim. Eu acho um recurso válido, mas eu não acho que seja o único possível. Uma questão que eu observo assim, trabalhando com textos é que existe uma certa resistência nossa, enquanto falantes de português aqui no Brasil, de usar a nossa língua como ferramenta. A gente usa a nossa língua meio como uma cadeia, uma prisão, tipo, não, você está preso nisso daqui. Então, quando você tenta expressar alguma coisa, tem sempre uma coisa tipo, não, você não pode falar assim. A língua é uma ferramenta e ela é flexível por natureza. Então, você pode muito bem convencionar na sua tradução que nessa tradução tais palavras vão ter tais sentidos. Então, um simpliciter, você traduzir como simplesmente, se você convencionar que esse simplesmente é um sentido técnico, seu leitor vai saber. E isso para outras palavras também. Você pode muito bem traduzir literalmente, mas está bem observado. Não, nesse texto essa palavra significa isso. O que é o que acontece na língua original. Simpliciter é uma palavra comum do latim. Mas nos textos de São Tomás ele tem um sentido técnico. Então isso não impede que você reproduza isso na língua portuguesa. Interessante. Eu lembro, o Paulo Ronen fala também que de algumas traduções francesas que eram conhecidas como as belas infiéis, né? Bela infidel, porque eles adaptavam muito ao francês, mas não respeitavam a língua original. E ele atribuía isso a uma rigidez do francês. Tem formas muito rígidas assim, de te expressar, não tem muita liberdade ali para eles na convenção que eles adotam. E no caso de palavras que tem que tem um sentido cultural que é específico daquela época, daquele local, e que não tem um correspondente aqui cultural. Sim. Tá. Como é que tu pensa que é o adequado traduzir? É você tentar achar algum correspondente que vai causar a mesma impressão estética, no caso da literatura, tô perguntando, tá? Aqui, e de botar uma nota explicando, não, aqui eu traduzi dessa maneira, ou tentar ser o mais literal possível e explicar depois também. Como é que tu pensa isso? Isso também vai variar de caso a caso. Mas a possibilidade que eu mais uso é a de você trazer o termo para a tradução e explicar. E por quê? Porque quando você está traduzindo textos estrangeiros, forçosamente você está trazendo para cá textos de uma cultura alheia a Por exemplo, assim, no James Joyce, né? Deve ter um monte de gíria lá. Sim, exatamente. Sim, aí vai ser igual eu te falei, caso a caso, né? Eu posso voltar no James Joyce depois. Sim. Mas assim, quando você está traduzindo textos estrangeiros, você está trazendo... Você está fazendo que o leitor tenha contato com uma cultura que é diferente da dele. Então, sempre vai ter coisas que não vão ser de compreensão imediata. E, geralmente, eu acho que você lê, né, também como uma forma de se instruir, de conhecer coisas diferentes, conhecer coisas novas. Então, eu acho importante você explicar
pro leitor coisas da cultura do outro. Porque faz parte da jornada da leitura aprender sobre o mundo, né? Em vez de você simplesmente botar um equivalente nosso aqui e fingir que aquilo ali não aconteceu, sabe? Sim. Por exemplo, eu já peguei uma tradução uma vez que tinha uma festa rolando no Midsummer. E aí o tradutor pôs, tipo, na festa de São João, que era no mesmo dia. Mas pô, cara, o São João na Inglaterra, velho. Então, o Midsummer explica que lá tem as festividades. Olha só, é no mesmo dia de São João, que legal. Então, a nossa festa de São João tem uma relação com festas europeias, no dia 21 de junho, que tem uma questão astronômica ali, não sei se é um solstício ou equinócio, não lembro. Pô, legal, eu aprendi uma coisa nova, né? Sim. Em vez de só botar em um São João pro leitor passar, atropelar o negócio. Sim. Entendeu? Agora, por exemplo, um texto como James Joyce é um texto muito especial, assim. Existem poucas obras de literatura como as do James Joyce. Aí talvez nesse caso seja legal mais você tentar reproduzir na língua. Seria como traduzir poesia, né? Entendi. Perfeito. Existe alguma postura ética por parte do tradutor? Existe uma ética, assim como existe a ética dos médicos, a ética dos advogados, existe uma ética do tradutor? Não exatamente como a dos médicos e advogados, porque você não vai preso nem perder sua carteirinha de tradutor, né? Ninguém vai morrer porque isso, você... Exatamente. Mas a ética que eu sigo a primeira é respeito pelo autor e segundo, respeito pelo leitor. Pelo autor, primeiro, porque eu costumo trabalhar com autores clássicos, né? Que tem uma história na língua deles, tem uma história na cultura deles, às vezes na cultura mundial. E o trabalho deles merece respeito, sim. Então eu sempre me aproximo de uma obra clássica que eu vou trabalhar com respeito pelo que aquele cara ou aquela mulher fez. Eu não estou ali para me impor a minha personalidade. A estrela é ele, não eu. E Sim, essa é uma coisa que o tradutor tem que pegar. A estrela é quem escreveu, né? Exatamente. Infelizmente, essa regra não é observada Sim. comumente. E segundo, é o respeito pelo leitor. Eu sempre faço traduções para um leitor que seja ou inteligente ou curioso. Eu nunca acho que meu leitor é burro. Eu não trato o leitor que vai ler aquela minha tradução como burro. Como também costuma acontecer muitas vezes. Tem que tirar porque esse leitor não vai entender. Se for pro leitor não entender, explica para ele. A não ser que o escritor também trate o seu público como burro, né? E você tem que ser fiel ao escritor. Mas geralmente não é o que acontece. Tá? Sim. Mas no caso, assim, por exemplo, de uma tradução simplificada, adaptada, eu não veria problema se a pessoa explicitamente diz isso, assim. Não, eu tô fazendo esse projeto para simplificar o Homero. Exatamente. Eu acho que não tem nenhum problema daí. Claro, o Homero, por exemplo, é um dos autores mais simplificados de todos. Eu acho que o problema é quando a pessoa não deixa isso claro. Sim, tá tentando vender uma coisa pro outra, né? Tipo, o Homero, meu primeiro contato com o Homero foi uma adaptação da Ruth Rocha da Odisseia. E eu achei encantador, que o livro tinha, de lá, 10 anos, eu acho. Pô, tem que ter esse tipo de coisa, né? Mas a Ruth Rocha nunca pretendeu fazer uma tradução poética da Odisseia, né? E uma questão que surge também com frequência em livros de filosofia, assim. Tem termos que têm, às vezes, traduções muito consagradas na história, mas que acabam adquirindo algumas conotações, assim, na linguagem usual, assim, que se distanciam um pouco. Um exemplo clássico é prudência. A tradução para frônesis, prudência. Em que medida, assim, qual é a solução que tu vê como mais apropriada nesses casos, ou se isso depende de caso a caso? Se é buscar uma palavra alternativa que talvez remeta mais a... É que no sentido comum da língua portuguesa, que as pessoas comuns adotam, né? Prudência é quase como se fosse o contrário de coragem, assim. Tipo, a pessoa, sabe? Cautela. Uma solução interessante, eu não sei se é Dom Mário Ferreira dos Santos, mas já vi ele usando frônese para substituir frônesis. Sim. Seria melhor fronese em português. Frônese. Mas a minha filosofia geral é de resgatar o sentido da palavra em português. Sim. Um outro problema que eu vejo na cultura de leitura no Brasil, e eu falo no Brasil porque onde eu vivo, né, é que não existe uma noção muito clara para os leitores de que as palavras têm história. É como se a palavra também estivesse presa no presente. Tipo, não, a palavra é isso daqui e nunca significou outra coisa, e é isso daqui, então você não pode usar essa palavra porque ela significa isso. Mas as palavras têm história, e quando você tem contato com textos de literatura e de filosofia, você deveria desenvolver essa noção, essa percepção. Reabilitar aquele termo. Exatamente. Explicar, olha só, prudente em latim era isso, e nesse texto aqui é isso, né? Então, aqui nós estamos usando nesse sentido histórico da palavra. Você nem está inventando nada, né?
Sim. E o leitor ele vai crescer em cultura com isso, né? Geralmente o recurso é uma nota de rodapé, assim, uma nota do tradutor. Sim, pode ser. Pode ser alguma coisa na introdução, dependendo do texto, né? Que você vai deixar algumas coisas claras. É que eu acho que é impossível fazer um texto, traduzir um texto filosófico antigo e deixar um bom trabalho para o leitor sem notas que enriqueçam isso. Não tem como. Não tem como. A lacuna cultural é muito grande. Essa é outra coisa, sempre se pensar assim, você como leitor. Vou ler o Isagogué, vou ler Platão. Vamos ficar no Platão. Platão viveu 2.500 anos atrás, em outro continente, falava uma língua que nem existe mais, porque o grego de hoje não é aquele grego. Você acha mesmo que vai conseguir ler a obra dele e desfrutar daquilo sem... Ao seco, assim? Sem... Isso, exatamente, ao seco, né? Sem algum tipo de introdução, sem algum tipo de estudo. Tem que estudar para entender. O que não tem como você penetrar naquela cultura assim, né? Da mesma forma que, sei lá, daqui a 200 anos, a nossa cultura de hoje, do século XXI, já vai ser estranha para o brasileiro do século XXIII. Por exemplo, atualmente a gente não convive, não tem mais quase ninguém que... A não ser pessoas que têm profissões específicas que vão num barco, tá? Que vão o quê? Num barco. Sim, que andam de barco, sim. né? Aí tu vai ler a Odisseia lá, tu vai pensar, imaginar aquele negócio. Cara, tu tem que dar uma olhada, assim, tentar imaginar o que significava isso. Tipo, o que era o cara tá em alto mar, sei lá. Os próprios Lusíadas já são assim. Né? Isso me leva a uma pergunta, assim, que tem muita relação com estética, né? Porque existe muito em filosofia da arte essa ideia de que uma obra, ela deve se explicar por si mesma, né? Então, assim, por exemplo, eu conheço cinéfilos, né? Pessoas que gostam de cinema, que falam assim, você não pode nem ver a sinopse do filme para ver o filme. Você tem que chegar lá cru e o filme tem que se explicar por si mesmo. E as pessoas também aplicam isso em relação à literatura. Então, assim, não vou ler prefácio, não vou ler introdução, vou começar direto na obra. O que você acha disso aí? É uma expectativa fadada ao fracasso, muitas vezes, porque se for de uma cultura alheia à sua, você não vai conseguir ter a experiência plena, assim, a seco, né? Mas é uma forma de você ter um primeiro contato com uma determinada obra totalmente válida. Assim, não, eu quero pegar isso daqui e ter tipo um tratamento de choque, dependendo da dificuldade da obra, né? Não, quero ler Platão sem nada. E aí você vai ficar com um monte de dúvida, não vai entender várias coisas. Se você for uma pessoa curiosa, você vai, não entendi. Tem uma professora isso. Que falava assim, que se tu leu o Diálogo de Platão pela primeira vez, tá? E tu não teve nenhuma dúvida, é porque tu não entendeu nada. Exatamente, Então, mas você tem que ser aquela pessoa curiosa, tipo, não entendi isso, onde que eu posso procurar entender isso? Por que eu não entendi? Isso foi uma questão de linguagem, eu não entendi porque tem uma palavra que eu não conhecia. Se for por causa de uma palavra, eu procuro o significado da palavra. E tem uma coisa que é pressupor a inteligência do autor, né? Isso. Porque ele não chegou até aqui, porque, tipo, imagina assim, às vezes as pessoas olham assim, mas isso aqui tá muito estranho, coisa tosca, acho que a filosofia não fala muito sentido, às vezes. Não, na verdade, cara, com 99% de chance, tu não entendeu o que o autor tá... Por que aquela questão era séria, né? Sim. Só que aí muitas pessoas ficam intimidadas com isso e muitas vezes ficam ofendidas com isso. Que é uma coisa que eu nunca compreendi na minha vida. Porque eu acho isso devia ser um motor, um impulso para você crescer em conhecimento, para você entender melhor as coisas. Se, como eu falei, se for uma palavra, procura no dicionário. Se for alguma referência, procura essa referência. Ainda mais hoje que a gente tem acesso à internet, eu acho tudo com uma tremenda facilidade, assim. E você vai ser um leitor melhor, vai aprender coisas novas, né? E vai começar a entender o livro melhor. Tipo, que é o objetivo, o seu objetivo, né? Você não precisa também ter aquela leitura fluida, assim, pegar o livro e sair entendendo tudo. Você pode muito bem parar para pensar. A leitura não é para ser uma coisa... Não é que tem um filme que você fica sentado e o filme passa, né? Para a leitura, pensa. Os livros clássicos são feitos para você parar mesmo para pensar. Perfeito. Ainda sobre essa questão da obra se explicar por si mesma, talvez, aí você me diga o que você acha, a gente possa aceitar esse princípio considerando o público específico para o qual o autor estava escrevendo. Então, assim, talvez se você fosse um grego da época de Homero, ou do suposto Homero, dos Homéridas, enfim, talvez você não precisasse de uma introdução histórica, né, do contexto. Talvez você pudesse chegar cru na obra e ler, porque você já está... Ou seja, a introdução é o próprio lugar onde você está. Né? Exatamente. Assim como uma obra contemporânea para nós. Sim. Exatamente. Mas é justamente isso. Muitas das dificuldades, não todas, né, surgem por conta dessa lacuna de cultura. Né?
Se você não está inserido naquela cultura dos homéridas lá, a sua compreensão não vai ser imediata, porque você não faz parte daquilo, né? Aí entra aquele paradoxo do Borges, né? Que tu precisa ler muitos livros para ler um livro. Sim. Exatamente. Então, às vezes tu tá lendo uma obra mais contemporânea, mas ela tá cheia de referências clássicas. Mas deve ler os clássicos, tem cheio de referências lá que tu não consegue. Não tem o que fazer se não começar a ler. Esquema de pirâmide. O que vai fazer, cara? Mas veja só, essa é uma coisa interessante, já que a gente falou de Homero, né? Isso meio que se aplica também a Shakespeare até um certo ponto. A língua de Homero nunca foi falada em nenhum lugar. Nunca. Ela é um composto de vários dialetos. E aí você tem, tipo, várias formas possíveis para o infinitivo presente da voz ativa, por exemplo. Você tem, eu acho que tem 4 formas só desse infinitivo, e o grego tem vários tipos de infinitivo, tem passivo, tem aoristo, tem infinitivo futuro e o escambau. Ele usa, tipo, 4 formas para esse infinitivo, tipo, fazer. Usar o verbo fazer em Homero é possível de 4 formas. Porque eram formas dialetais, faladas em regiões diferentes daquele território de língua helênica. Então, ele pegou vários elementos e fez uma obra de arte. Então, você imagina um falante de língua grega, lá da Jônia, a base é o jônico, né? Ouvindo, ele ia ter uma experiência. Quem está na Dória ali ouvindo ia ter uma outra experiência. E eu fico pensando assim, isso devia ser uma coisa muito deslumbrante também. Você vê todas aquelas palavras, todas aquelas formas, assim, devia ser uma coisa meio mágica, né? Então, não era uma linguagem do dia a dia, do cotidiano, com a qual ele estava em contato ali, o ouvinte, né? Era uma coisa meio de outro mundo, assim. Shakespeare também, o cara ia ver uma peça de Shakespeare, um popular, ia pagar um penny para ir no teatro, lá no Globo. Ele ia ver todo aquele vocabulário, aquelas palavras, aquelas combinações que ele nunca pensou que alguém podia dizer. E pensava, pô, isso é muito... Parece uma experiência parecida do boomer quando acessa o Twitter, né? Mogô, os beta, não sei o que eles estão falando? Sim. E esse parece ser um aspecto que a gente negligencia um pouco do poeta como criador da língua. Né? Exatamente, criador da língua e como artista, né? O cara tá pegando a linguagem e fazendo uma obra de arte com aquela linguagem. Sim. Até Platão tem essa noção, né? Tem. Platão é um grande artista também. Sim. Né? Do instituidor de nomes, assim. Sim. Ô, Rafael, uma pergunta pessoal, assim. Tu lembra algum termo que tu ficou muito tempo travado? E assim, ó, qual foi o maior número de dias que tu ficou travado para traduzir um termo? Eu acho que eu já fiquei semanas num termo que eu, tipo, não, deixa eu deixar esse daqui, eu vou pensando e depois eu volto. Teve um do Thomas Mann que ele descrevia um objeto que é estático, porque ele está parado no mesmo lugar, ele está guardado num lugar escuro. Mas ele é estático, mas ele viaja também ao mesmo tempo. Ele viaja no tempo. E aí ele inventou um composto. E aí eu pensei assim, como que eu botar uma expressão de um objeto parado num lugar, mas que está viajando, né, ao mesmo tempo. Esse daí eu fiquei assim, quebrando a cabeça. Assim. É o tipo de coisa que você encontra, tipo, aí você vai traduzir com uma expressão banal, né, tipo, ou então com uma frase, né, um objeto que está parado e que está viajando, tipo, não tem... muito descritivo, né? Exatamente. A gente não tem aquele efeito, assim, quase mágico da palavra também, né? E qual que foi a sua solução, curiosidade? A minha solução foi estático andarilho. Estático andarilho. Que era um composto. Qual que era a palavra original? Se eu não me engano, era ständig wandern. E tu, Augusto? Tenho dificuldade de puxar assim da memória. Quando você pensa, eu vou falar de uma que eu travei um pouquinho, que é transumptive, do latim, que o Santo Tomás de Aquino usa para significar algo como um sentido trasladado, um sentido metafórico. Aí eu acabei usando transumptive mesmo, mantive o latim. Sim. Eu fiz uma tradução num artigo de filosofia uma vez, e tinha o termo coarse-grained, em oposição a fine-grained, malha fina, né? Sim. Então era malha grossado, malha grossa. Eu fiquei um tempão, eu não me lembro como eu traduzi, acho que foi malha grossa mesmo que eu coloquei, mas fica estranho, não existe essa palavra no... Justamente, é pra ser estranho, né? Pra você ter tipo a malha grossa, você tá fazendo um trocadilho, né? Eu vou ficar devendo meu termo. O que me veio à mente era enfim, lá na própria comentário da Isagoge, o João de São Tomás usava adjetive, adjetivamente.
E eu fiquei Tem pensando, daria pra, de maneira adjetivalmente, teria algumas alternativas, assim, mas... Sim. Tem um também que eu tô pensando como eu faço no Thomas Mann, que é Lebensgunst. E é um comentário irônico, assim, o que o personagem tá fazendo, e é um trocadilho com Lebenskunst. Aí a tradução literal seria de Lebenskunst, arte da vida, arte de viver. Seria mais ou menos como savoir-vivre do francês. O que já é difícil de traduzir. Só que ele tá fazendo um trocadilho em cima disso. Lebensgunst, Gunst, esse é o favor, né? É a graça de viver. Aí você pensa assim, como que eu vou fazer uma tradução, um trocadilho de um termo que é super difícil de traduzir? Agora, uma coisa que me ocorre aqui é, assim, a posição em relação ao autor em si e à obra, né? Quando você está diante de um texto, né? Você acha que a posição mais adequada é tratar o texto como uma obra à parte, ou você pensar, assim, no contexto do autor, na vida do autor, e levar isso em conta na tradução também? Isso vai depender do autor. Porque tem autores que separam muito bem a vida da obra e outros que nem tanto. Eu sempre levo em conta o tempo histórico, porque sempre tem menções a objetos, a tecnologias daquela época. Né? Então, o que eu mais penso na vida do autor é isso. Tipo, ele está descrevendo Mas se depende do autor, então, no fundo, tu leva em conta o autor, né? Sempre. Sim. Eu sou totalmente contrário à morte do autor. Sim, entendi. Pra mim isso é um delírio. Esse negócio de olhar assim, não, o texto é uma coisa totalmente à parte. A morte do autor é delírio. Isso não existe. Os textos não nascem do nada. Tipo, mesmo que o autor separe a vida dele da obra, né? Tipo, o Machado de Assis é um cara que faz isso muito bem. A formação dele vai estar ali, né? Vai estar ali. Então, não tem como você desrespeitar isso e achar que ele não tinha nenhuma intenção por trás do texto. Para você fazer uma boa tradução, você tem que ter um estudo um pouco biográfico do autor. Sim. Não necessariamente minucioso. Não minucioso, mas saber quem foi esse cara, quando ele viveu, quando que o texto foi publicado. Qual era o contexto. O contexto literário da época dele, essas coisas assim. São essenciais. Pode falar. Sobre a necessidade de respeitar o tempo, a época do autor, assim, qual tu também considera a melhor solução? Eu vou traduzir um autor barroco. Eu vou escrever de uma forma barroca ou eu vou, assim, adaptar um português contemporâneo nesse sentido? Eu digo, porque uma tradução, sabe, uma tradução que fosse feita no período barroco de Aristóteles, por exemplo, seria de um jeito, e uma tradução que fosse feita agora seria de outro, sim. Seria de outro. Né? A questão eu estou traduzindo um autor barroco. Vai ser sempre aquela coisa. Você imagina que o autor vai ter um estilo rebuscado. Então, o rebuscamento tem que aparecer. Tem palavras ali que no Brasil barroco, em Portugal barroco, é uma palavra que também era usada nesse mesmo sentido. Tem um contato histórico. Então eu posso trazer essa palavra nesse contexto e explicar para o leitor que naquela época essa palavra tinha esse sentido. Tipo, república. É um exemplo que eu lembro aqui porque eu pensei no Padre Vieira, eu lembro que uma vez o Padre Vieira falou de república. República na época do Padre Vieira tinha um outro sentido, né? E você vê essa palavra sendo usada em outras línguas europeias nesse sentido que o Padre Vieira está usando. Então eu posso usar a palavra república, né, nesse sentido ali de Estado, né, da estrutura do governo e tal. Commonwealth. Como que é? Commonwealth em Isso, inglês. Commonwealth em inglês, né, que é uma tradução quase literal de res pública. Agora, então tá rebuscado aqui, eu vou tentar ser rebuscado ali. Ele está usando uma palavra comum do dia a dia dele, aí você tem que conhecer bem a língua, né? Por que eu vou usar uma palavra etimologicamente relacionada, mas que hoje no meu português é uma palavra preciosa, sendo que essa palavra no original não seria preciosa. Então daí eu vou usar uma palavra comum em português. Sim. Eu ia fazer uma pergunta que foge um pouco do tema, mas assim, você disse que todo bom tradutor precisa ser um bom escritor. Todo bom escritor é um bom tradutor também? Não. São duas artes diferentes, porque nem todo bom tradutor vai ter uma obra artística própria dele também, né? Não acho... Tem muitas traduções de autores consagrados aí para a língua portuguesa que eu não curto muito.
Mas aí também entra numa questão subjetiva aí, né, de você gostar de ler esse tipo de tradução. Porque, tipo, Monteiro Lobato, ele fez algumas traduções que, tipo, do meu parecer, não são boas enquanto traduções, mas enquanto textos em língua portuguesa são muito bonitos, assim. Entendi. São bem escritos, mas não representam bem isso, eu acho que representa mais o Monteiro Lobato ali. Entendi. Ele, tipo, reescrevendo... É mais uma obra do Monteiro Lobato. Reescrevendo uma obra de um autor estrangeiro, mas ao feitio deles. Não cumpre aquele papel de deixar o autor brilhar. Né? Exatamente. Ele que está brilhando isso, ali. Exatamente. Entendi. Daí pode dizer que a mímese do tradutor tem como objeto uma outra obra, assim, ele tá Isso. a arte dele é imitar outro autor. Sim, A arte dele é não aparecer. Exatamente. A arte dele Enquanto não que a arte aparecer. do escritor é ele aparecer. Ou imitar a vida. Aí vai ter algumas pessoas que conseguem compatibilizar as duas habilidades, mas é bem difícil, são né? duas coisas diferentes. Pois é. Agora vamos trazer um outro tema, talvez um pouco polêmico, assim. O que tu acha sobre inteligência artificial? Tu acha que isso vai ameaçar o trabalho dos tradutores? Tu acha que isso é uma coisa positiva para o trabalho de tradução? O que tu pensa sobre isso? Só para fazer um paralelo, eu sei existem pessoas que espalham assim, que o trabalho de tradutor vai acabar com a inteligência artificial. Inclusive, eu já ouvi o Pedro Sete Câmara defendendo isso. Eu lembro que há muito tempo, não sei se ele ainda pensa assim, mas na época ele disse isso. Alguém perguntou assim, tipo, eu quero ser tradutor, o que você indica? Porque o Pedro Sete Câmara também é tradutor. Ele fala assim, eu indico que você não comece a fazer isso. É muito árduo, muito trabalhoso e logo você não vai ter mais emprego porque as inteligências artificiais vão substituir completamente. O que você pensa disso? Em relação a acabar com o emprego do tradutor, isso só aconteceria se as empresas decidissem usar inteligência artificial. Tipo, a decisão delas é cortar custos, esse tipo de coisa. Porque enquanto qualidade de trabalho, a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer o trabalho de um tradutor de literatura e de filosofia. Por quê? Porque o modelo de inteligência artificial é muito matemático, né? Então ele é muito bom para você traduzir textos de linguagem neutra, tipo textos acadêmicos. Bota lá, tô querendo ler um artigo em russo, não sei uma palavra de russo. Bota na inteligência artificial e vai traduzir para você praticamente perfeito, assim, tá num nível muito bom de qualidade de tradução. Só que tradução de literatura, de filosofia, tem um elemento humano que é indispensável. Assim. A parte artística, a parte de compreender o pensamento do filósofo. A máquina não vai conseguir fazer isso, porque isso não é matemático. Não tem como a máquina alcançar isso daí. A parte artística vai ser sempre humana. Tem uma questão da filosofia da inteligência artificial, né? Que as pessoas acham que a inteligência artificial vai conseguir chegar à AGI, que seria como se fosse uma consciência autônoma, né? E para ter consciência você tem que ter uma compreensão do sentido, né? Uma máquina ela consegue replicar aquilo que está sendo escrito, qualquer coisa assim, mas não quer dizer que ela está entendendo o sentido, porque você não tem uma garantia disso, né? E eu acho que é essencial para o trabalho de tradução ou até de composição de texto, né? Para você ter algo mais refinado, é compreender aquela subjetividade do autor, do qual uma máquina não vai poder traduzir automaticamente. Exatamente. Né? Aí entra numa questão que vocês filósofos vão dizer que me parece metafísica, que seria o ser humano é capaz de criar uma consciência. Eu não sei, né, se é. Eu não acho que essa é uma coisa decidida, assim, o ser humano é capaz de criar uma consciência. Não sei. Não é um axioma, né? Exatamente. Mas eu não sinto que o trabalho, que a inteligência artificial ameaça o trabalho do tradutor na tradução de clássicos da literatura e da filosofia. Desde que as editoras mantenham essa postura, assim, tipo, não, a gente percebe que a máquina não vai alcançar isso daqui, a gente precisa de pessoas trabalhando. Enquanto a qualidade Enquanto as editoras quiserem manter a qualidade alta. É isso. Isso, exatamente. Senão, se... daí é uma questão... balde, Mas nunca vai deixar de existir pelo menos algumas editoras que priorizam isso, né? Vai se tornar talvez um produto com alimentos orgânicos. Exatamente, é o produto de luxo. Não é possível que só a Logos vai sobrar, né? Tomara que não. Tomara que a Logos dê o exemplo aí para as outras seguirem. Parece que é realmente um declive escorregadio, assim. Então, assim, você não entende muito bem o que é inteligência artificial. Talvez você não entenda muito bem o que é tradução. E aí você vê superficialmente, ok, a inteligência artificial está cada vez mais se aprimorando e traduzindo melhor. Então, em última instância, vai chegar um momento em que vai traduzir melhor do que um ser humano. Mas uma coisa razoável de se dizer
é que talvez, como o trabalho de um bom tradutor, ele pode ser acelerado por isso, ele pode, realmente pode, né? Isso pode tornar o mercado de trabalho de tradução mais árduo. Sim. E isso é uma coisa que dá para você chegar à conclusão, mesmo que você chegue à conclusão, como eu penso aqui, é que não tem como você acabar essa profissão, a não ser que por um fator humano, assim, mas não é pelo fator de qualidade, né? Não é pelo fator extrínseco, a não ser a vontade humana, né? Exatamente. Porque tem essa questão, assim, do capitalismo, né? Você cria tecnologias que te permitem trabalhar mais rápido. Sim. Aí você pensa assim, não, eu vou trabalhar esse tantinho aqui e vou descansar, vou ter um tempo de qualidade. Mas, na verdade, a lógica do capitalismo, você consegue trabalhar mais rápido, então você pode trabalhar 20 vezes mais. Então, pode ser que se torne mais árduo. As empresas vão trabalhar 20 vezes mais. Isso, exatamente. Você tem que produzir mais, e seja que é loucura, né? Sim. Mas isso vai ter um peso na qualidade, porque dependendo da obra que você está traduzindo, é uma coisa que você tem que ler e reler muitas vezes, né? E não tem inteligência artificial que vai ler para você o negócio. Né? Sim. E tem um certo aspecto contemplativo também, né, na tradução. Porque assim, não é aquela coisa quantitativa assim, ok, traduzir por 5 horas, agora eu vou traduzir mais. Então assim, às vezes você precisa parar para descansar, para pensar. Tantas páginas por dia. Não sim. existe isso, infelizmente. Não dá para metrificar assim dessa forma, né? Não. Mas em relação a esse tema que o Lorenzo trouxe, você vê espaço, e até pessoalmente, se você utiliza esse recurso das inteligências artificiais, de que modo que você pode usar, né? Então, assim, treinar uma inteligência artificial para entender bem o jeito do autor, tal, e aí botar ela para traduzir e depois, de repente, passar revisando. Dá para fazer algo nesse sentido? Você faz? Eu só uso da mesma forma que eu uso outros tradutores, como pedra de toque. Então eu pego várias traduções, faço algumas IAs e vejo o que elas estão fazendo para saber, não, eu não estou desviando muito disso daqui, eu não estou viajando. Tá. Só para checar. Eu faço esse trabalho de checagem. Não dá para começar com a tradução pela IA e depois ir revisando o que a IA fez? Não dá. Entendi. Mesmo dando instruções, não dá para fazer isso. Entendi. Tira o contato assim, com o texto. Tira o contato com o texto e tem muitas minúcias assim que... Tipo, tem o Gemini, por exemplo, agora, eu acho que é o melhor para linguagem. Ele traduziu muito bem, que legal. Mas aí você vai ver, tipo, tem um monte de coisinhas que você vai ter que mexer, que na verdade você está reescrevendo o texto, tipo... Então por que eu vou editar a tradução da IA? Só eu traduzir. Sim. Melhor traduzir direto. Mas pelo menos ali eu tenho um dos nortes, né? E dá para usar para pesquisa também do termo também. Acho que isso é muito também, útil, né? Também. Tem como você pedir para esclarecer uma expressão difícil. Sim. E aí ele te dá uma fonte, aí você vai na fonte e vê lá a explicação. Às vezes pedir sinônimos, me vê 10 sinônimos de tal termo. Também. Com uma auxiliar, assim como consultaria um dicionário de exatamente, sinônimos. consultar tipo, o significado de palavras também. É interessante. Agora eu queria relacionar mais, a gente já relacionou o trabalho do tradutor com o escritor, né, com o filósofo, com o literato, o poeta, e com o aspecto hermenêutico e filológico do tradutor, né? Qual que é a relação que existe entre essas coisas? E assim, também um pouco da diferença entre hermenêutica e filologia, que são coisas muito próximas. Isso é uma pergunta difícil. Isso vai depender bastante também de cada caso a caso, mas, por exemplo, na filosofia, por isso que é importante você entender bem o pensamento do autor. Porque muitas vezes você, como tradutor, vai ter que interpretar o texto. E aí... Eu sempre sou a favor de uma certa neutralidade, deixar um texto ambíguo, assim. Tipo, se o texto original está ambíguo, deixa ambíguo. Mas muitas vezes você já tem aquela postura, eu acredito que o autor está falando disso, aí você dá esse direcionamento. E também tem outras questões que às vezes derivam da própria língua. Por exemplo, a língua alemã. O nosso vocabulário do português abstrato, ele está bem cristalizado, geralmente ele deriva do latim e do grego, né? Mas ele está bem cristalizado. Você sabe o que é uma palavra concreta de uma palavra abstrata. O alemão, o vocabulário abstrato deles, segue a mesma lógica do grego. São palavras que derivam, são palavras concretas que adquirem um sentido abstrato. E daí quando você vai traduzir uma palavra, tem essa questão da hermenêutica. Tipo, eu traduzo a palavra concreta ou a palavra abstrata. Por exemplo, a gente estava conversando aqui antes do podcast sobre aquele aforismo do Wittgenstein, que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Esse aforismo é muito interessante, porque todas as palavras ali, os substantivos, né,
tirando o mundo, são substantivos que têm sentidos concretos. Então, limite, que é Grenze, você pode traduzir como fronteira, como as fronteiras dos países. As fronteiras do país se chamam Grenzen. E ele fala, as fronteiras do meu mundo são as fronteiras, meine Sprache, da minha linguagem, mas você pode traduzir como da minha fala. E a fala é concreto. Você bem mais imagético desse. Isso, exatamente. Que linguagem, você pode pensar num sistema de linguagem. Você tem palavras tipo doutrina, você pode traduzir literalmente como ensinamento. E ensinamento é só o ensinamento mesmo, tipo, não tem aquela carga que a palavra doutrina tem em português. Sim. Então isso, eu acho uma questão de hermenêutica, tipo, como que eu vou traduzir essa frase? Porque o exemplo da fronteira muda bastante o sentido, né? Claro. Porque a fronteira é aquilo que dá acesso a outra coisa, né? Isso, exatamente. Você atravessa, né? Você pode atravessar. Eu queria que tu desse a tua visão sobre aquela ideia de que existem certos textos ou poemas ou qualquer coisa assim dessa natureza que são fundacionais para uma língua. Porque eu imagino assim, as línguas elas têm uma certa transição, um certo período que elas estão, sei lá, vários dialetos, depois parece que elas se unificam, né? Ou isso acontece em um certo período, né? Aí existe uma visão, né, de que, por exemplo, assim, os Lusíadas é um poema fundacional da língua portuguesa, porque ele, a partir disso você estabeleceu um princípio da língua portuguesa que foi replicado depois na língua portuguesa no geral, tem aquela referência, né? Aí talvez o Shakespeare para a língua inglesa, não sei. Tu acha que isso existe de fato? Ou isso é só uma leitura histórica, talvez, que tenta criar um símbolo para isso e não é algo real, assim? É real, mas eu acho que o processo é um pouco diferente do que a gente pensa. Tipo, as línguas não simplesmente se unificam. Quando você cria um texto fundacional assim, que dá prestígio para uma língua, geralmente outros escritores vão começar a imitar aquele estilo. E essa língua se torna uma língua de cultura escrita. E as elites começam a querer falar naquela língua. Então, e aí vai decantando, assim, até você chegar no popular, né? Então, muitas vezes essas línguas não desaparecem, como não desapareceram na Europa, por exemplo. Se a gente pegar o exemplo da Alemanha, que é o texto fundacional é a Bíblia de Lutero. Então, ele deu prestígio para aquele dialeto, várias cortes ali principescas começaram a falar nesse dialeto, mas até hoje na Alemanha tem um monte de língua diferente. Sim. Na Itália, a mesma coisa, tipo, tem os textos de Dante, Petrarca. E aí, depois da unificação do século XIX, a língua italiana foi imposta de cima para baixo, né? Foi realmente imposta, você é obrigado a falar assim. Mas até hoje as línguas, os outros dialetos italianos não desapareceram. Mas dá para considerar que alguma mudança mais brusca, assim, histórica na linguagem, ela necessariamente vem de cima para baixo, porque ou é alguma situação como foi a situação da Itália, né? Ou é algum poeta que fez um trabalho muito, muito, muito bom, Sim. que foi adotado pelas elites, e as elites começaram a impor isso, né? Exatamente, Entendi. A gente poderia entrar, talvez, um pouco no tema com relação à aprendizagem de línguas, né? Porque, assim, como a gente disse no começo, é tradutor de diversas línguas. Queria te perguntar, assim, se você tem algum método específico que você usa, enfim, alguma recomendação nesse sentido? Recomendação eu não saberia dar, porque eu acho que isso funciona... O que funciona para mim, eu acho que geralmente não funciona para outros. Tá. O meu método primeiro sempre foi através de ler os clássicos mesmo. E depois tem que visitar o país que fala aquela língua. Então, por exemplo, eu aprendi francês sozinho. E como que eu aprendi francês? Eu peguei uma tragédia de Racine, uma tabela de verbos, decorei as conjugações, porque eu já tinha contato com o latim, aí que é um elemento que facilita. Decorei as conjugações e comecei a ler Racine com dicionário. E aí, como Racine não é um leitor, não é um autor muito complicado, a leitura começou a fluir, eu comecei a ler outras coisas, comecei a ler textos acadêmicos. E depois eu fui visitar a França e conversar com pessoas. Mas foi uma leitura em que tu também escutou pessoas declamando isso aí também? Ou tu foi mais o contato com o texto primeiro e depois foi pro... Na minha época a gente não tinha acesso tão fácil a áudios, né? Hoje tem muito mais, hoje seria bem diferente, né? Eu acho que isso facilita? Com certeza, né? Você vê vídeos de uma pessoa falando em francês com legendas, mas se for de um tópico que você já conhece, que você tem interesse também. Eu acho que o segredo que eu poderia recomendar é ler coisas que te interessam, né? Se você for pela leitura, ou ouvir coisas que te interessam. Porque aí você já vai ter aquele tchan ali. Mas no seu caso, assim,
É o interesse pela língua que se subordina ao interesse pelo texto ou é o oposto? No seu caso, com relação ao francês, por exemplo. É o oposto. O meu interesse em aprender línguas sempre foi por causa dos textos. Os textos. Nunca foi para fazer uma viagem. É para ler os grandes escritores daquela língua. Entendi. Sim. Sim. E uma outra coisa também que eu usei muito em outras línguas, né? O francês não tanto por causa da tradição literária francesa, foi a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que eu conheço bastante e que está traduzido em quase todas as línguas do mundo. Então, sempre que... Às vezes eu pegava uma língua para aprender, tipo o alemão tem uma tradução clássica da Bíblia. Então, eu pegava a Bíblia do Lutero. Interessante. Pegava para Interessante. Não, eu também acho que essa questão de ter o interesse pelo conteúdo do texto... Eu comecei a aprender latim assim, eu estava interessado em ler um livro de lógica escolástica, eu queria entender aquele conteúdo, então eu me forçava a entender a gramática. Isso, exatamente. E essa diferença entre você aprender a ler uma língua, primeiro, depois você aprender a escrever, e depois aprender a falar, é uma coisa assim, são quase que habilidades diferentes. São. Eu acho que o aprender a falar e a ouvir é essencial, assim. Porque é ali que você vai ver como as pessoas se comunicam de verdade, na espontaneidade. E sem esse contato com a espontaneidade, tu não vai entender direito a arte dos escritores. Interessante. Mesmo os escritores mais antigos. Né? Porque os escritores mais antigos você vai ter aquele contato assim, arcaico, né? Por exemplo, quando eu lia Racine, nessa forma de tratamento de choque assim, para aprender francês, eu não entendi o que tinha de poético ali. Eu via que era bonito, as rimas eram bonitas, né? Mas a poesia, nenhuma, porque é meu primeiro contato praticamente. É quando você tem contato com pessoas falando francês e tal, o coloquialismo, é quando você pega Racine, você, isso aqui é muito bonito. É uma coisa impressionante. Então, para mim, isso é fundamental. Mas e quando você fala de aprender a falar, você fala assim, fluência. Isso, é estar no lugar. Estar no lugar, imerso com os falantes. E com línguas mortas, como que a gente faz? O latim. Aí esse é um obstáculo intransponível, né? Mas aí eu acho que vai muito da sua experiência com outras línguas. Eu não acho que você vai ser um bom latinista se você souber só português. Porque ali você vai ver os artificialismos, você vai conseguir perceber, assim. Nunca vai ser aquele contato visceral, como você pode ter hoje com o inglês ou com o francês, mas você vai conseguir perceber, tipo, isso daqui é artificial. Aí você vai conseguir apreciar a beleza de Virgílio, por exemplo. E isso é possível, que quando eu comecei a ler os clássicos latinos na faculdade, só aquele contato com o texto, assim, é uma coisa muito crua, muito árida. Eu até uma vez eu comentei isso com um amigo meu na época, tipo, eu tava lendo uns versos famosos do Virgílio, eu falei, cara, eu não vejo nada demais, especial aqui. Nada demais nesses versos aqui. Anos depois, pegando Virgílio pra ler, tipo, é a mesma coisa, tipo, cara, o Virgílio é muito bonito aquilo. Só que existe aquele elemento mesmo que falta, assim, que nunca vai poder ser suprido, infelizmente. Mas por analogia, assim. Isso, exatamente. Vai ter espelho de várias línguas e vai poder vislumbrar, assim. Exatamente. Entendi. Deixa eu pegar aqui. Bom, qual que foi o texto, Rafael, que tu sentiu... Qual que foi a língua que tu sentiu mais dificuldade para traduzir até agora? Agora foi do alemão mesmo. Do alemão? Eu tive umas dificuldades específicas com a língua alemã, em termos de sintaxe e de vocabulário, que eu não tive com outras línguas, nem com o latim. E entrar na lógica, assim, tipo, a língua alemã também não é uma coisa una, né? Então eu traduzi autores de antes da Alemanha existir. Eu traduzi Kafka, que era um austríaco da Boêmia, né, que hoje faz parte da República Tcheca. Tem uma outra forma de se expressar, assim, uma outra realidade. Estou trabalhando com Thomas Mann, que é um autor bem classicista, assim, bem clássico. Então, até eu penetrar naquele universo ali foi mais difícil do que outras línguas. E o alemão, assim, ele tem uma cultura, vamos dizer assim, diferente da latina, no geral. Sim, total. E o quanto que essa diferença cultural entre a tua cultura que tu vive e a cultura da obra original, tu acha que impacta na dificuldade da tradução? Tem aquele meme, né, do como que é? Acho que francês falando, sei lá, um puta palavrão, assim. Aí é uma coisinha tipo, bonitinha. E é o alemão falando borboleta. Aí é um... Não, isso é mito. Isso é um mito, uma tremenda injustiça. Os alemães podem ter feito muitas... Como é que é a ambulância em muitas alemão? atrocidades, mas com a língua deles, pelo menos na parte culta, eles não fizeram. Tipo, peraí, borboleta é bonito demais, Schmetterling.
lindo. O alemão é uma língua muito bonita de você ouvir as pessoas falando. E obviamente tem a diferença de dialetos e tal, aquela coisa toda. Eu prefiro o alemão ao francês. E eu tenho aquele vídeo clássico também falando de memes do Werner Herzog, falando assim que eu só falo francês com uma arma apontada na minha cara, né? Uma coisa assim. Mas falando sobre as dificuldades ali de cultura, a sintaxe do alemão culta, ela é muito, muito diferente, assim, é um outro universo. Que está até indo para o caminho da sintaxe grega, assim, né? Vamos dizer. E eu tive... Foi um caminho meio árduo de eu absorver aquilo ali, para aquilo ali me soar natural. A forma de você organizar a frase, o uso de adjetivos, o uso de advérbios, eles têm um uso muito diferente de advérbio das línguas latinas. E você pegar aquilo soar natural, assim, corrido, fluido, né? Esse foi um obstáculo que eu tive. E é muito de estruturar o pensamento mesmo, e esses autores costumam ser muito minuciosos, eles gostam de detalhes. Eu acho é uma questão até da cultura alemã, talvez, de ser tipo detalhista, que é uma coisa que os latinos definitivamente não são. Não são. E aí essas minúcias, assim, mesmo eu sendo uma personalidade minuciosa, ainda assim foi uma barreira, de certa forma. Eu acho que a minuciosidade do Rafael, de uma cultura latina, ela não é tão minuciosa quanto um alemão minucioso. Isso aí. Não à toa são os pais da filologia, ou pelo menos os mestres maiores. Os maiores mestres, com certeza. A gente acha que por hoje, da minha parte, seria isso, né? Sim. Estamos encerrando o episódio aqui do podcast do Clube de Filosofia, dos CDFs, e eu agradeço muito a presença do Vitorelli, do Rafael, do Augusto. Eu queria que vocês fizessem considerações finais. Vitorelli. Bom, então, excelente conversa, achei muito interessante. Eu acho que essa questão assim de você encarar a língua não como um puro veículo, né? Assim, aquela coisa absolutamente transparente que só serve para te levar até as ideias. Então, se você olhar para as próprias palavras e tentar enxergar o que mais que elas dizem, às vezes num sentido muito secundário, terciário, etc. Por exemplo, o estudo de etimologia, né? Uma coisa extremamente enriquecedora. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, muito negligenciada hoje pelos estudantes de filosofia, de literatura também. Então, achei muito interessante a conversa. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço muito. Não, e eu acho que esse trabalho do tradutor, assim, às vezes, como o próprio Rafael falou, né, que é um trabalho que deve ser por natureza humilde, o autor deve crescer e o tradutor deve diminuir, mas é um trabalho essencial, assim, que precisa ser sempre celebrado, incentivado, porque é o veículo que faz com que traz para a nossa cultura elementos de outros, né, uma ponte, assim, que realmente é essencial. Eu quero agradecer o Rafael pela presença aí no podcast. O Rafael, ele me influenciou muito na escrita, na linguagem no geral, porque ele até me ensinou assim que quando você pode escrever uma coisa com a palavra correta, usa aquela palavra correta e não inventa moda, né? Então acho que essa é uma lição muito importante de linguagem, e eu fico muito feliz por ter participado aqui, Rafael. Acho que foi um podcast muito enriquecedor, e tu tem uma filosofia muito própria da linguagem que tu adotou, né? Então é muito interessante trazer isso para cá. Não, foi um prazer estar aqui, foi uma ótima conversa. E o conselho que eu deixo aí pro nosso público sejam CDFs. Né? É isso aí, pessoal. Entre para o Clube de Filosofia. Obrigado a todos. Até mais.